A paz, meus irmãos. Então, irmãos, antes de ir propriamente para o vídeo acerca do estudo do Espírito Santo, esse vídeo ele foi gravado, mas ele não apareceu as fotos, as imagens que eu estava mostrando durante o vídeo, tá bom? Acabou que deu um problema no gravador e a imagem que eu estava gravando acabou não mostrando. Porém, o áudio foi salvo. Como eu julgo que esse vídeo ele é um vídeo de extrema importância, ele é um vídeo sobre o estudo do Espírito Santo, um vídeo de apologética, acerca de algumas pessoas que têm dito coisas absurdas acerca da Bíblia. Eu pretendo então deixar esse vídeo. Vai ficar um pouco ruim, eu sei, porque não vai ter as imagens, tá bom? Mas eu vou deixar o conteúdo que eu disponibilizei, que eu estava mostrando no vídeo. Eu vou deixar esse conteúdo na descrição do vídeo e você então baixa o PDF desse conteúdo e ouça o áudio acompanhando juntamente comigo, tá bom? Por favor, eu peço que você ouça esse estudo porque ele é muito importante. Deus abençoe e vamos para o vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo aqui, nós vamos trabalhar sobre um argumento que tem se tornado muito comum ultimamente de supostos professores de grego que querem deturpar a gramática grega a fim de justificarem a sua heresia. Bem, os irmãos podem ver aqui que eu deixei uma tabela. Se vocês quiserem tirar foto da tabela, fiquem à vontade, com os artigos. Sim, amados, isso aqui são os artigos, tá? Na língua grega. O foco da nossa aula hoje será o genitivo. O genitivo, ele tem por... Na verdade, o genitivo ele é bem comum na língua grega. Os irmãos podem perceber que o genitivo plural, tanto para o masculino, tanto para o feminino, tanto para o neutro, é igual, tá bom? Então, a maneira como você pode descobrir se é um genitivo plural masculino, feminino ou neutro é pela palavra que virá adiante deste artigo, tá bom? Então, você pode ver que o genitivo masculino, o singular e o neutro, no plural, eles são iguais. Mas isso não é problema, porque por conta do gênero da palavra que virá a seguir. Bom, como nós estaremos tratando acerca do Espírito Santo, e a palavra espírito no grego é uma palavra neutra, e então, nesse sentido, ela será, a forma genitiva dela será uma forma um pouco diferente da que nós conhecemos, tá? Nós temos aqui pneumatos, tá? O genitivo vai se dar quando você acrescenta este tal ômicron sigma, ok? E hagio é o adjetivo de santo, ou melhor dizendo, é o adjetivo que significa santo, tá? O foco de hoje é: o Espírito Santo é o próprio Deus ou ele é um ser distinto do Pai? Ou seja, o nosso foco aqui nesse tema não é se o Espírito Santo é Deus ou não. Todos nós sabemos que o Espírito Santo é sim Deus. Eu já fiz estudo sobre isso aqui. Aqui sobre... Esses estudos aqui estão em texto, tá? Eles não são vídeos, eles são textos. Bom, eu vou disponibilizar esses textos para vocês. Mas a grande questão é, o Espírito Santo, ele é um ser distinto de Deus Pai ou ele é o próprio Deus Pai?
Você já ouviu por aí certas pessoas dizendo que a expressão pneumatos hagio não deveria ser traduzida como Espírito Santo, mas como Espírito do Santo? Sim, por incrível que pareça, esse argumento existe. Veja bem, nós sabemos que pneumatos hagio está no genitivo, mas será que esse genitivo seria será que o fato de estar no genitivo justificaria a tradução Espírito do Santo? Bem, trabalhemos em cima disso. Nesses últimos dias, com o ressurgimento do binitarianismo, que tem suas raízes no arianismo e modalismo do quarto século, alguns têm questionado a veracidade dos escritos bíblicos, dizendo que está tudo errado, foi tudo pervertido e que não existe trindade na Bíblia. Sobre a existência de trindade, eu já fiz vídeos aqui. Porém, nesse estudo, focarei em refutar o argumento que diz alteraram a expressão. Né? Vamos ver se isso procede. Vejamos aqui. Eu separei alguns textos no Novo Testamento que falam sobre o Espírito Santo no caso genitivo, tá bom? A palavra Espírito, ela aparece em outros casos. Eu estou trabalhando em cima do genitivo. Essa relação de possessão, que é o que as pessoas querem criar, Espírito do Santo, ou seja, o santo aqui, na verdade, não seria uma qualidade do Espírito, seria uma qualidade de Deus. Então, Deus é santo e o Espírito é o Espírito dele. Então, essa que é a concepção que essas pessoas querem criar. Para fazer essa relação de possessão, tirando o adjetivo santo do Espírito e fazendo com que santo seja a qualidade de Deus e não do Espírito, para você criar isso, você precisa usar o genitivo. E é o que nós vamos trabalhar aqui, tá? Separei algumas traduções aqui para nós, algumas referências, e vamos trabalhar em cima disto. Mateus 1,18. Ec pneumatos hagio. Mateus 1,20. Ec pneumatos estin hagio. Mateus 12,32. Tu pneumatos tu hagio. Lucas 3 versículos do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Então, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 15, versículo 41 e versículo 67. Nos 3 versículos aparece pneumatos hagio. Lucas 2, 26, tu pneumatos tu hagio. Atos 1, 2, pneumatos hagio. Atos 1, 8, tu hagio pneumatos. Atos 2, 4, pneumatos hagio. Atos 2, 33, tu hagio pneumatos. Existe uma certa até que regularidade com este termo, tá bom? Só lembrando que a preposição ek, ela é uma preposição genitiva, tá? Ela aparece aí nos textos, mas o nosso foco, então, é trabalhar do modo em que o genitivo é expresso. Mateus 1,18 aparece do Espírito Santo. Então, esse genitivo aqui, que nós vemos em Mateus 1,18, ek, é uma preposição que ela aparece com o genitivo, tá? Genitivo ablativo, e assim sendo, é um genitivo, por ser ablativo, será um genitivo de separação. Assim sendo, quando a gente pega esse sentido, a gente vai ver que Mateus 1,18 é o contexto da narrativa do nascimento de Jesus. Então, Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, ou seja, o que foi concebido veio do Espírito Santo. Então, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Então, isso aqui não é um genitivo de posse, isso é um genitivo de origem. É um genitivo que mostra a procedência. Quem achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. A origem. Não é um genitivo de posse. Ek pneumatos estin hagio. Mateus 1,20.
também é a narrativa, a continuação da narrativa do nascimento de Jesus, que vai dizer que o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mas novamente você tem a preposição ek. Então a ideia é a origem vem do Espírito Santo, provém do Espírito, tá? Então novamente é um genitivo de origem e não de posse. Mateus 12, 32. Tá? Vamos trabalhar em cima desses textos aqui. Mateus 12, 32. Esse texto de Mateus 12, 32 é interessante porque quando você pega esse texto aqui, você vê essa expressão tu pneumatos, tu hagio, é interessante por quê? Porque não tem como você traduzir isso aqui como essas pessoas propõem. Imagine só, esse artigo, ele é um artigo genitivo. Então, se você for entender ele como genitivo de posse, você vai entender isso como do espírito. Mas perceba que você tem outro artigo aqui. Então, você teria que criar uma relação genitiva. Então, é do espírito do santo. Então, entendendo isso como um genitivo de posse, você estaria criando uma incoerência textual, gramatical e uma heresia, porque você estaria dizendo que é algo que pertence ao Espírito e é algo que pertence ao Santo. Então você estaria criando uma relação de separação entre Espírito e entre Santo, e você estaria dizendo que duas coisas pertencem a dois seres diferentes. Então veja só como que você está trabalhando. Veja só se você quiser entender que isso aqui é um genitivo de posse. Vamos lá. Você vê como que fica difícil você querer criar essa relação de possessão em cima da palavra pneumatos hagio? É isso que eu estou querendo quebrar. Será que a palavra pneumatos hagio, será que perverteram? Será que quando aparece pneumatos hagio, deveria ser Espírito do Santo, mas então foi pervertido, na verdade? Então, Atanásio, tem gente que chega a dizer que Atanásio, no Concílio de Nicéia, perverteu esse termo. Olha, eu acho isso muito difícil, porque nem a história prova isso, mas tá bom. Vejamos aqui o que as Escrituras dizem, deixemos a história de lado, vamos para a Bíblia. Pneumatos hagio, tá? Veja que aqui não aparece artigo, mas existe uma concordância. Então você tem pneumatos hagio. Veja só, se eu fosse querer interpretar esse texto de forma literal, eu teria basicamente isso aqui, ó. De um espírito, né, com letra minúscula, porque você está falando de um espírito qualquer, porque não tem artigo e também supostamente é um genitivo de possessão, de um santo. Veja só, olha só. Perceba que aqui você tem um genitivo supostamente, esse aqui forma um genitivo, não é? Um genitivo supostamente de possessão, mas não tem nenhum artigo antes. Então é de um espírito, de um santo. E aí, como é que fica agora? Agora complica, você não acha que agora complica? Porque aí você tirou, você está falando de um espírito e de um santo. Então aí você criou uma heresia aqui, é um negócio muito estranho, porque agora esse santo fica com letra minúscula, porque você não está falando de Deus, você está falando de um santo qualquer. E você está falando que algo pertence a algum desses santos, porque é indefinido. E o espírito também. Você vê só como é que fica interessante se você for querer entender isso aqui como um genitivo de possessão? Você está criando uma heresia. Veja só, o pneumatos tutorragio é o mesmo caso daqui em cima, tá? Pneumatos tutorragio, veja só, aqui você tem dois artigos, tá? O Espírito Santo levando dois artigos. Imagine só se você for querer criar uma relação aqui de possessão. Vejamos o contexto de Lucas 2, 26, para ver se é possível criar isso. Lucas 2, versículo 26. Veja só. E for ali revelado
a versão aqui em português, Lucas 2:26, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, imagine só, pegando esse texto aqui, pelo Espírito Santo. Então, ou seja, você tem aqui uma preposição, que eu acabei não colocando aqui, ripó. Essa preposição também quebra a ideia. Então, foi ali revelado através de quem? Através do Espírito. Então, você tem uma ideia de instrumentalidade. Você tem a ideia através do Espírito. Então, o Espírito Santo revelou para ele. Então, você não tem um genitivo de possessão aqui, tá? Me desculpa, meu querido. Você não tem um genitivo de possessão. Não tem como, amados. Sinto muito, isso é uma heresia binitarianista de pessoas que querem negar a Trindade a todo custo, tá bom? Vejamos, Atos 1:2, pneumatos hagio, o mesmo caso ali em cima. Imagina se eu fosse querer interpretar isso aqui de forma de genitivo possessivo, né? Fica difícil, meus amados. Nem o contexto apoia. Aí, ó, tá vendo? Ó, Atos 1:2. Se você pega no grego, você tem a preposição dia. Dia, pneumatos hagio. Aqui você tem o que? Instrumentalidade. De novo, amados, não tem possessão aqui, não é genitivo possessivo. Me desculpa, esse argumento é um argumento falsificado, antigramático, anticontextual, para querer tirar a personalidade do Espírito Santo, simplesmente querendo jogar que adulteraram para de Espírito do Santo para Espírito Santo, querendo colocar que nós trinitarianos, que cremos na doutrina da Trindade, adulteramos as Escrituras. Quem fala isso, além de ser herege, é uma pessoa que não conhece de história, de gramática e nem de Bíblia. Sinto muito, esse argumento não tem base nas Escrituras. Eu estou provando na gramática que esses argumentos, essas argumentações são falsas. Agora, aqui aparece uma coisa interessante. Até agora, nós vimos que a palavra pneumatos, que significa espírito, veio primeiro, sempre sendo primeiro. Aqui o adjetivo veio antes. E o adjetivo, ele tem um artigo. Nesse caso, nós continuamos tendo o uso atributivo, perdão. Nós continuamos tendo um uso atributivo, tá? Deixa eu explicar um pouco aqui de gramática aos meus irmãos. Amados, no grego existe 3 usos para os adjetivos. Você tem os adjetivos atributivos, os adjetivos predicativos e os adjetivos substantivados. Quando você tem duas palavras nas quais uma é o substantivo e a outra é o adjetivo, e as duas concordam entre si em sua morfologia, você tem então o que é chamado de uso atributivo. No entanto, é possível você encontrar casos onde o adjetivo recebe artigo e o substantivo não recebe artigo. Mas mesmo assim você continua tendo um uso atributivo, no qual o primeiro artigo sendo usado para o adjetivo também serve para o substantivo. Sendo assim, mesmo tendo um único artigo, você tem a concordância em exatidão. Assim sendo, você continua tendo a relação entre um uso atributivo, Espírito Santo. Você tem, portanto, o que é chamado, o que eu vou denominar aqui nesse vídeo, vou chamá-lo de genitivo de concordância. Isto é, você não tem aqui um genitivo de posse, você tem um genitivo de concordância. A palavra espírito e a palavra santo não estão sendo usadas como uso possessivo, mas como uso concordância. Por isso que você tem Espírito Santo sem ter nenhuma relação possessiva entre as duas palavras. Não é espírito que pertence ao santo, é Espírito Santo. Por que santo?
é o uso atributivo de espírito, sendo a qualidade do mesmo espírito e não de um outro ser externo, tá bom? Isso é gramática. Sinto muito àqueles que estão ensinando ela de forma errada. E para aqueles que vão dizer que eu não estou usando a Bíblia, eu estou usando a gramática, amados, isso aqui que vocês estão vendo na sua frente é o quê? Isso aqui é Bíblia, é versículos, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é versículos. Isso aqui é Bíblia e gramática também. Sinto muito se vocês não querem aceitar isso. Vejamos agora. Já explicado o uso atributivo de Atos 1:8, nós vamos então para Atos 2:4. Pneumatos hagio, já foi tratado também. Aqui há uma concordância, aqui também é o uso atributivo, porque eles concordam em sua morfologia, principalmente em exatidão também. Atos 2:33 também já foi tratado, o uso do adjetivo antes do substantivo e o uso atributivo. Agora, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, imagine que eu tivesse isso aqui, veja só. Tu pneumatos hagio. Você vê que o substantivo, ele leva um artigo, certo? O substantivo, ele leva um artigo. E o adjetivo, ele não leva. Nesse caso, você poderia ter um uso predicativo. Poderia, ok? Ter um uso predicativo. O Espírito é santo. Mas o que eu acho interessante é que, mesmo assim, a qualidade de santo seria ao Espírito, não seria a um ser externo, seria para o próprio Espírito. Eu ainda estaria fazendo uma declaração, o Espírito é santo, tá? Então, sinto muito para aqueles que não querem aceitar isso. O uso da palavra hagio como um adjetivo atributivo não é usado a um ser externo, mas ao mesmo Espírito mencionado nesses e em muitos outros textos que eu poderia colocar aqui. Agora, minha pergunta é: aonde nesses versículos, principalmente em seus contextos, você tem a expressão do santo? Veja bem, aqui tem a tal da questão, mas está no genitivo. Pois é, veja só, deixa eu pegar esse aqui como exemplo. Imagine só que eu fizesse isso aqui, ó. Certo? Isso aqui, ele é um genitivo, certo? Mas olha só que legal, interessante. Para criar um uso de Espírito do Santo, aqui, a palavra que deveria ser modificada seria esta daqui. Esta palavra, o adjetivo, deveria ser modificado, ok? Só que o que acontece? Esse adjetivo genitivo, ele concorda com o seu substantivo que o precede. Isso, portanto, é um uso atributivo. Portanto, não tem como eles criarem a relação de possessão na ideia de Espírito do Santo. Justamente porque hagio concorda com o seu precedente. Então, não existe Espírito do Santo no texto. Na gramática grega, nos versículos gregos, não existe a possibilidade de criar. Isso, sinto muito. Outra coisa não é porque está no genitivo que genitivo é de possessão. Sinto muito. Existe genitivo de origem, de separação, de concordância, genitivo ablativo, genitivo de posse. Sinto muito. Genitivo não é só de posse. Agora eu deixo umas perguntas aqui para vocês. Cadê o Espírito do Santo no texto? Aonde que está isto?
Que genitivo foi usado? Você sabia que todas essas expressões são genitivas de concordância? Veja só, se você responder que a primeira pergunta, você responder que é um genitivo de posse, me prova no texto, aonde que está isso? Se você disser que é de posse, responda a segunda pergunta, aonde que está o do santo? E prove que isso não é um genitivo de concordância. Agora, já que é um genitivo de possessão, experimente traduzir o pneumatos torragio pela forma possessiva e veja o que se dá. Do Espírito do Santo. Sabe o que isso significa? Significa que você tem a ideia de possessão de dois seres distintos. Então é algo que pertence ao Espírito e é algo que pertence ao Santo. Sinto muito, você está criando uma relação de possessão entre seres distintos, o que quebra a doutrina benitarianista, que quer dizer que o Espírito Santo é o próprio Deus. Não é bem assim. Se você colocar do Espírito do Santo, você não está dizendo que o Espírito pertence a Deus, mas você está dizendo que algo pertence ao Espírito e algo também pertence ao Santo, que seria supostamente Deus. Além de essa tradução não ter base na gramática, você ainda assim não conseguiria pregar o benitarianismo. Sinto muito, meus amados. Essa doutrina benitarianista, ela não tem base gramatical, bíblica e nem histórica, porque você não vai ver nenhum apóstolo, nenhum pai da igreja, ninguém pregando essa heresia de perdição. O quinto ponto, Espírito Santo. Esse aqui é fantástico. Esse ponto aqui é muito interessante. O Espírito Santo é uma palavra composta, sim, que designa um único ser. O que significa isso? Espírito Santo são duas palavras. Você pode ver que Espírito é uma palavra e Santo é outra palavra. É uma palavra composta, só que essas duas palavras elas são usadas juntas para designar uma única pessoa. E isso acontece também com Jesus. Perceba, Jesus Cristo é uma palavra composta. Então, mas não se refere a pessoas distintas, se refere à mesma pessoa, tá bom? Jesus Cristo, uma palavra composta que é aplicada a uma única pessoa. Por isso, da mesma maneira que nós não traduzimos Jesus Cristo, lembrando que é um genitivo, tá? Jesus Cristo é um genitivo, a gente não traduz Jesus Cristo como a forma possessiva, mas nós traduzimos de um genitivo de concordância, Jesus Cristo. Simples. Que tal usar o mesmo argumento em Jesus Cristo? Então, tente traduzir possessivamente isso aqui para você ver. Agora, aqui em cima, eu criei a ideia de dois artigos, certo? Você pode ver aqui a presença de dois artigos. Agora, esse texto aqui, essa construção, não tem artigo. Agora, imagine só você querer traduzir. Aqui tem artigo e aqui não tem artigo de forma possessiva. Amados, não tem como. Isso é o adjetivo atributivo. Isso fica impossível. Agora, eu gostaria de saber uma coisa. Imagine se eu aplicasse o genitivo possessivo em Marcos 1. Arre tu Evangelho Jesus Cristo, ruiu feu. Literalmente, eu teria, interpretando que isso aqui seria um genitivo de possessão, tá? Princípio do Evangelho de um Jesus, de um Cristo, de um Filho do Deus. Literalmente, pelo genitivo de possessão, eu teria isso aqui. Agora eu queria dizer, agora eu vou colocar aqui, diante do que foi exposto aqui, fica claro que tais pessoas nem de gramática conhecem, mas que elas querem se passar de professores, mas que não passam de perturbadores do Evangelho. Correto? E eu deixo de referência Gálatas 1, 8 a 10 e Efésios 4, 14. Bom,
Agora deixa eu só explicar aqui, que eu tenho certeza que alguém vai comentar sobre isso aqui, tá? Deixa só eu comentar aqui uma coisinha. A palavra evangelio está no genitivo e é precedida de um artigo genitivo. E alguns vão dizer que esse genitivo é de possessão. E aí eles vão usar, não, mas evangelio está no genitivo de possessão. Amados, o que nós estamos trabalhando é Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não exista a função sintática possessiva. Eu estou dizendo que ela não se aplica ao Espírito Santo, tá? É isso que eu estou dizendo. Eu não nego o genitivo possessivo. Eu digo, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele não é aplicado ao Espírito Santo, ok? Arreto evangelio está no genitivo de possessão, princípio do evangelho. Jesus Cristo é genitivo de concordância. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, concordância. Você tem a ideia de possessão pelo primeiro aqui, tá? Aqui, esse Yesu, ele cria a ideia de possessão, mas o Cristo, ele não cria. Ele cria a ideia de concordância. Então, é a ideia de uma mesma pessoa, tá bom? Mas de uma palavra composta. Ruyu também ele está no genitivo, mas está no genitivo para concordar com Yesu, com Cristo. Isso não significa que esse Ruyu se refira a um ser distinto, tá ok? Então, refutado essa heresia aí, que ditos supostos professores de grego aí querem afirmar aí no YouTube, tá? Aqui está, se você copiar esse link aqui, tá? E você digitar no Google, você vai encontrar os meus artigos que eu já fiz sobre a pessoalidade do Espírito Santo, sobre o unicismo, sobre o benitarismo, sobre Mateus 28:19, sobre 1 João 5:7. E foi provado aqui que o Espírito Santo, sim, é uma pessoa distinta do Pai, e que o Espírito Santo ele é sim Deus, mas ele não é a mesma, ele não é o próprio Deus Pai, ok? Isso não significa que existam três deuses, tá bom? A Trindade prega um Deus em três pessoas. Quando nós dizemos que o Espírito Santo é separado do Pai, nós não separamos o Espírito Santo em divindade, nós separamos o Espírito Santo em pessoalidade. Isso significa que quando nós dizemos que o Espírito Santo é separado do Pai, nós queremos dizer com isso que ele é uma pessoa diferente de Deus Pai, ok? Isso, portanto, nega a possibilidade de haver três deuses. E, por fim, eu vou deixar aqui essa imagem para que vocês possam tirar uma foto dessa tabela que eu montei aqui, tá bom? A fim de que ela possa ser de ajuda para vocês no estudo do grego de vocês, tá bom? Neste caso, aqui nós estudamos essa tabelinha aqui, esse aqui que nós estudamos, porque como espírito, ele no grego ele é de gênero neutro. Se fosse no hebraico, nós estaríamos trabalhando com o feminino, porque ruach, que é hebraico, ele é feminino. E se fosse no português, no português é um gênero masculino. Então isso é somente questão de gênero, tá ok? Nesse caso, no grego, é gênero neutro. Então, se é gênero neutro, nós trabalhamos em cima desse genitivo aqui, tá? Mas vocês podem ver aí os outros genitivos, tá ok? Os outros artigos, bom? De outros gêneros e de outros casos também. Como que eles se flexionam, tá ok? E neste caso, só uma explicação aqui. Substantivos como pneuma, eles entram em genitivo
de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados a declinar os substantivos da segunda declinação, tá? O substantivo pneuma, ele é assim, ele é conjugado da seguinte forma, tá? Ele é assim, ok? Mas no genitivo você acrescenta esse tos aqui, tá ok? Você vê que com ragio não acontece isso, você simplesmente troca a desinência sigma para esse y aqui, tá bom? Basicamente isso, mas existem algumas palavras que realmente elas não entram em genitivo da forma como nós conhecemos em seu genitivo da segunda declinação. O que eu quero dizer com isso são palavras que tenham o ditongo ômicron y como característica do genitivo. Pneumatos está no genitivo, mas não tem a forma ômicron y como sua característica genitiva comum a nós, tá ok? Porque é comum que a gente pense o genitivo apenas como ômicron y. E realmente, em vários casos, o genitivo será assim. Mas em alguns substantivos não funciona desta forma, tá bom? Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus e fiquem na paz do Senhor, tá bom? Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar isso aqui na descrição, tá? Mas se vocês simplesmente copiarem e digitarem no Google, vocês vão encontrar esses estudos aqui que eu fiz, tá ok? E ali em cima, aqui eu acho que vocês já tiraram foto, e aqui embaixo eu vou voltar para mostrar as referências dos textos. É porque agora está editado, né? Eu acabei editando aqui para vocês saberem. Deixa eu pôr em laranja aqui para ficar mais fácil, caso vocês queiram tirar foto, bom? Então, antes de tirarem foto, aqui, eu vou trazer aqui para vocês, para ficar mais fácil. Ih, eu acabei apagando aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Isso, tá bom. Enfim, aqui tá no genitivo. Aqui também. Aqui está no genitivo e aqui também, tá? Antes de vocês tirarem a foto, deixa eu primeiro arrumar aqui para que vocês possam tirar a foto, ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir encontrar a cor aqui, mas tá bom. Vou deixar aqui em preto mesmo, para não confundir vocês aqui, tá? Pronto, então agora vocês podem tirar foto aí das referências, tá bom? E basicamente é isso. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém? E outra coisa, cuidado com esses hereges do YouTube que estão se passando de cristãos e estão ensinando heresias de perdição. Cuidado, meus irmãos, com essas pessoas.